teses para o Simples Nacional, como o Simples Nacional abarca o quê? Vários tributos, né? Ele abarca PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, abarca para a maior parte das empresas do Simples, contribuição previdenciária, abarca o ICMS, ISS, IPI, conforme a atividade da empresa. Então, tudo isso, quem está no Simples Nacional recolhe de uma forma aglomerada, é um único percentual, é uma única alíquota que incide sobre o valor do faturamento da empresa. Então, por exemplo, a tese do século não se aplica para empresas do Simples Nacional. Teses de folha de salário não se aplica para a maior parte das empresas do Simples Nacional. Por que maior parte? Porque lá no Simples Nacional existem a divisão das empresas em anexos, que são conforme a atividade delas. Né? E aquelas do anexo 4, que, por exemplo, são empresas que fazem serviço de limpeza, de vigilância. Opa! Essas, para elas, serve as teses de folha de salários, porque elas pagam em separado, tá? Mas, então, assim, nas aulas, quando eu explico sobre Simples Nacional, eu explico bem detalhadamente, mostrando, inclusive, esses anexos para vocês identificarem, tá? Mas, num primeiro momento, que são os passos, que é o que nós estamos trabalhando aqui, você vai identificar, essa empresa é do Simples Nacional? Se essa empresa é do Simples Nacional, você vai selecionar daquela listinha de teses as teses que são para o Simples Nacional. E a principal tese que é aplicável é exatamente a do PIS e COFINS monofásico, que é uma tese, inclusive, gente, de recuperação administrativa. Sabe? É uma mera correção, ou seja, uma retificação de um documento fiscal da empresa, tá? E a partir dessa correção, a partir da retificação desse documento fiscal da empresa, que você pleiteia a restituição desses valores que foram recolhidos a maior, e esses valores, em regra, são devolvidos em até 60 dias, tá? Então, é uma oportunidade bem interessante para você que fala assim, eu sou de uma cidade pequena, aqui todo mundo é do Simples Nacional. Nossa, se todo mundo é do Simples Nacional, então eu não tenho essas outras teses para aplicar. Não tem como atuar no tributário. Não fala isso. Por quê? Porque tem essas teses para o Simples Nacional, né? Do PIS/COFINS monofásico, do ICMS substituição tributária, que muitas vezes a empresa não faz a segregação, né? Do ISS, Imposto sobre Serviços Retido na Fonte, que ela também deveria fazer a segregação, né? Então, você tem as oportunidades de recuperação de crédito tributário que são específicas para empresas do Simples Nacional. Mas, além disso, né, como eu disse, assim, quando a gente fala no Simples Nacional que vários tributos, eles são aglomerados e cobrados de uma vez só, sabe? Uma única alíquota, e por isso que muitas teses dessas não se aplicam. Mas espera aí, tem muitos tributos que não estão incluídos no Simples Nacional. Por exemplo, IPTU. Então, é uma empresa do Simples Nacional, ela vai pagar IPTU igual a qualquer outra empresa de qualquer outro regime. Né? A contribuição para o custeio de iluminação pública, ela vai pagar igualzinho. O ICMS na conta de energia elétrica é igualzinho de qualquer outra. Né? Que mais? ITBI, ela comprou um imóvel, ela recebeu ou fez uma doação, é a mesma, fica tudo fora do Simples Nacional. Se ela fez algum tipo de exportação ou de importação, opa, também é o tratamento comum em regra. Não é dentro do Simples Nacional que tem essa tributação. E as taxas? E município adora criar taxa de todo quanto é jeito e um monte de taxa inconstitucional. O Simples Nacional paga isso também. Então, por isso que eu estou falando. Para você relacionar, um dos passos que eu mencionei é relacione os tributos que a empresa paga. Então, você vai ver e falar assim, olha, essa loja aqui, esse mercadinho aqui da minha cidade, ele vai pagar ICMS, né? Ele é do Simples Nacional, então ele recolhe o Simples Nacional. Mas, além disso, ele paga IPTU,
Além disso, ele paga uma taxa de lixo, além disso, ele paga uma taxa de incêndio, além disso, ele paga o ITBI do imóvel que ele comprou, ou que ele integralizou no capital social, né? Além disso, ela faz uma importação dos produtos para revender, ou ele faz a exportação de uma parte dos produtos. Então, olha só, tá? Então, relacione esses tributos para você fazer o quê? O match, né? Fazer aquele assim, né? O que é a recuperação de crédito tributário? O procedimento de você executar é exatamente esse. Você listar quais os tributos que a empresa recolhe, listar quais são as teses existentes, fazer o cruzamento para falar assim, deu match. Ela está recolhendo uma coisa aqui em relação ao qual eu tenho uma tese. Ou em relação ao qual tem até um entendimento pacífico de que aquilo não é devido, tá? Então, é algo que, às vezes, quando você está começando e você se depara pela primeira vez, fala, por onde eu vou começar? Parece um bicho de 7 cabeças. Só que, no final das contas, você tem o quê? Você seguindo esse método, né? É isso que a gente fala, que o método facilita a nossa vida. Então, seguindo esse método, seguindo esse passo a passo, né, com essas informações, né, com essa relação das teses tributárias, por exemplo, né, e identificando o regime, qual é a tese que se aplica para cada um desses regimes, deu o tal do match. Aí você fala, ah, beleza, então para essa empresa aqui, eu vou fazer recuperação das taxas, vou fazer recuperação de ICMS na energia elétrica, vou fazer recuperação de IPTU, que está indevido para ela, vou fazer recuperação de PIS/COFINS monofásico, né? Isso tudo serve, por exemplo, para uma empresa do Simples Nacional, que está aí, existe uma quantidade gigantesca e a grande parte delas mal assessorada, que nem sequer faz ideia de que está pagando alguma coisa maior. Nem sequer faz ideia de que está pagando indevidamente, né? Mas exatamente nessa toada, como eu estou falando aqui dos passos, só recapitulando até para o pessoal que está chegando. Primeiro, compreender a atividade do cliente. Segundo, identificar quais tributos ele recolhe, quais tributos ele recolheu nos últimos 5 anos. Terceiro, identificar o regime jurídico, né? Por quê? Simples Nacional é o que eu estava falando até agora. Mas se ele for do lucro real ou do lucro presumido, ou seja, não é Simples Nacional, praticamente todas essas teses servem para ele. Claro, você tem que identificar se é o comerciante, vai ser a exclusão do ICMS, do PIS e COFINS. Se é um prestador de serviços, é a exclusão do ISS, do PIS e COFINS. Ah, é um comerciante que tem um estabelecimento em outro estado, ele tem uma matriz aqui no meu estado, mas ele tem vários estabelecimentos aqui dentro do estado, né? As filiais dentro do estado, filiais fora do estado. E aí, quando ele remete as mercadorias, o estado quer cobrar o ICMS nessa remessa. Quer cobrar diferencial de alíquota, de FAO, nessa remessa. Opa! Né? Então, vejam só, por isso que eu falo, né? Você identifica a atividade que o seu cliente pratica. Identifica qual é o tributo que ele paga. Qual é o regime de tributação dele? E aí deu esse match das teses tributárias, né? Então aí você vai fazer essa recuperação. Então, se a empresa não for do Simples Nacional, todas as de folha de salários vão servir para ele, né? Essas de faturamento, de PIS, COFINS, vão servir para ele. Essas de ICMS, se ele for comerciante, vai servir para ele. Se ele for prestador de serviço, tem discussões do ISS, inclusive teses filhotes, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E todo dia surge tese nova, né? Ou decisões novas, por exemplo, exclusão do PIS e da COFINS da própria base do PIS e da COFINS. Se ele não é do Simples Nacional, seja ele lucro presumido, seja ele lucro real, essa tese serve para ele, né? Então, ao fazer
Isso, você faz esse match. Você fala assim, opa, esse contribuinte aqui, ele recolhe ICMS, ele recolhe PIS e COFINS, e ele não está no Simples Nacional, ele era do lucro presumido ou do lucro real. Opa, dá para eu aplicar para ele a tese do século. Então aí, veja só, com esse match, você viu, né, essa comparação da lista de teses com a lista de tributos que ele recolhe e regime de tributação. Opa, você já viu quais são as teses aplicáveis.